Aula 03, Estoques e Cobrança da Fundação Getúlio Vargas. Visão geral do tema e importância para concursos em administração de materiais. O tema estoques ocupa posição central porque se relaciona diretamente com a continuidade da operação, com o atendimento ao usuário ou cliente, com o uso eficiente do dinheiro da organização e com a prevenção de desperdícios. A banca Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar esse tema de 3 formas principais. A primeira forma é conceitual, perguntando o que é estoque, para que serve, por que ele existe, quais são seus tipos e quais custos ele gera. A segunda forma é quantitativa, exigindo cálculos simples de ponto de pedido, estoque médio, estoque máximo, média móvel, giro de estoque e custo anual de manutenção. A terceira forma é interpretativa, apresentando uma situação administrativa e pedindo que o candidato identifique a política correta, o tipo de estoque adequado ou a consequência da falta ou do excesso de materiais. A ideia central que deve acompanhar todo o estudo é a seguinte: estoque não é apenas material parado. Estoque é uma resposta administrativa à incerteza. Ele existe porque a demanda não pode ser prevista com exatidão, porque fornecedores podem atrasar, porque o consumo pode variar, porque a produção precisa continuar e porque a organização precisa atender seus clientes internos e externos. Ao mesmo tempo, estoque custa dinheiro. Portanto, o grande desafio da gestão de estoques é encontrar um equilíbrio entre 2 riscos. De um lado, o risco de faltar material e interromper a operação. De outro lado, o risco de manter material em excesso, imobilizando capital, aumentando custos de armazenagem, elevando perdas, provocando obsolescência e reduzindo a eficiência financeira. Conceito de estoque: estoque pode ser entendido como o conjunto de materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior. Essa acumulação permite atender regularmente às necessidades dos usuários e dar continuidade às atividades da empresa ou do órgão público. Em termos tradicionais, os estoques podem envolver matérias-primas, produtos em fabricação, materiais semi-acabados, componentes, produtos acabados, materiais administrativos, materiais de manutenção, suprimentos e outros itens necessários ao funcionamento da organização. Uma definição muito importante para a prova é a de que estoque corresponde a materiais, mercadorias ou produtos acumulados para utilização posterior, de modo a permitir o atendimento regular das necessidades dos usuários e a continuidade das atividades da empresa. O ponto mais importante dessa definição é compreender que o estoque nasce da impossibilidade de prever a demanda com exatidão. Se a organização soubesse exatamente o que seria consumido, quando seria consumido, em qual quantidade seria consumido e se todos os fornecedores entregassem exatamente no momento previsto, a necessidade de estoque seria muito menor. Como isso não ocorre na realidade, o estoque funciona como proteção contra incertezas. Para a Fundação Getúlio Vargas, uma pegadinha comum é tratar o estoque como algo meramente negativo ou desnecessário. Essa visão está errada. O estoque realmente gera custos, mas também cumpre papel essencial na continuidade da operação. Outra pegadinha é dizer que estoque é algo inflexível, fixo ou limitado apenas a matérias-primas e produtos semi-acabados. Isso também está errado. O estoque é dinâmico, varia conforme demanda, reposição, política de compras, capacidade produtiva, nível de serviço e decisões financeiras. Estoque como elemento econômico, financeiro e operacional. O estoque possui importância econômica e financeira porque representa capital imobilizado. O dinheiro aplicado em estoques poderia estar sendo usado em investimentos, pagamento de despesas, melhoria de equipamentos, treinamento de servidores ou empregados, aplicação financeira ou outras finalidades. Quando o material fica parado, ele não gera remuneração direta. Além disso, pode exigir espaço físico, seguro, vigilância, controle, movimentação, pessoal, sistemas e equipamentos. O estoque também possui importância operacional porque permite que a organização continue funcionando mesmo quando há variação da demanda, atraso de fornecedor, falha de transporte, problema de qualidade no material recebido ou aumento inesperado do consumo. No setor industrial, o impacto costuma ser ainda mais forte, porque os materiais adquiridos podem representar parcela expressiva do custo do produto vendido. Nos serviços, o impacto pode ser diferente, mas também é relevante. Um hospital sem medicamento, uma escola sem material de expediente, uma oficina sem peça de reposição ou um órgão público sem suprimento essencial podem ter sua atividade interrompida. A gestão eficiente dos estoques busca obter o máximo de vantagem e retorno em relação ao capital e aos recursos investidos. Isso significa evitar excesso, evitar falta, reduzir desperdícios, reduzir obsolescência, manter os itens adequados, definir quantidades corretas, estabelecer periodicidade de reabastecimento e garantir que a organização tenha material suficiente para operar sem carregar custos desnecessários. A função lubrificante dos estoques. Um dos conceitos mais importantes para a prova é a chamada função lubrificante dos estoques. A expressão significa que o estoque reduz o atrito entre áreas da organização que possuem interesses diferentes. Ele atua como um amortecedor entre vendas, produção, compras, finanças e demais setores. A área de vendas normalmente deseja estoques mais altos de produtos acabados, porque isso permite atendimento imediato ao cliente, entregas rápidas, cumprimento de prazos e maior capacidade de responder a oportunidades de mercado. A área de produção também tende a desejar estoques mais altos, especialmente de matérias-primas e materiais em processo, porque isso reduz o risco de paralisação da fábrica ou da prestação de serviço, permite programar lotes maiores e pode reduzir custos unitários de fabricação.
A área de compras pode preferir estoques mais altos quando compras em maior quantidade geram ganhos de escala, descontos, melhores condições comerciais ou redução do custo de transporte. Já a área financeira tende a defender estoques menores, porque estoque alto significa capital imobilizado, custo de armazenagem, risco de obsolescência, risco de perda e menor liquidez. A tabela do material pode ser narrada da seguinte forma. Quando se fala em estoques altos de matéria-prima sob o olhar do departamento de compras, a vantagem percebida é a possibilidade de obter ganhos de escala, descontos e melhores condições comerciais na aquisição. Sob o olhar do departamento financeiro, a desvantagem é que haverá capital imobilizado sem remuneração. Quando se fala em estoques altos de matéria-prima sob o olhar do departamento de produção, a vantagem é minimizar o risco de falta de material para produzir e permitir produção em lotes maiores, com menor custo por unidade. Sob o olhar financeiro, a desvantagem é o aumento dos custos de armazenagem, o aumento do risco de obsolescência e a possibilidade de perdas financeiras. Quando se fala em estoques altos de produtos acabados sob o olhar do departamento de vendas, a vantagem é o atendimento imediato ao cliente, com entregas rápidas e cumprimento de prazos. Sob o olhar financeiro, novamente aparecem a imobilização de capital e o aumento dos custos de armazenagem. A Fundação Getúlio Vargas gosta de cobrar exatamente essa lógica de conflito. O candidato deve lembrar que compras, produção e vendas tendem a aceitar ou defender estoques maiores por motivos operacionais ou comerciais. A área financeira tende a defender estoques menores por motivos de custo, capital de giro e rentabilidade. A função do gestor de estoques é conciliar esses interesses, sem prejudicar a operação e sem desperdiçar recursos. Uma pegadinha importante é a seguinte. Quando a produção deseja estoques mais altos, normalmente ela quer produzir lotes maiores, e não lotes menores. Lotes maiores podem reduzir o custo por unidade, embora aumentem a imobilização e a necessidade de armazenagem. Se a questão disser que a produção quer estoques altos para produzir lotes menores e reduzir custo unitário, desconfie, pois a lógica geralmente está invertida. Objetivos da gestão de estoques. A gestão de estoques tem como objetivo principal garantir o suprimento adequado de materiais, na quantidade correta, no momento correto, com custo compatível e com nível de serviço desejado. Ela busca prever necessidades, controlar disponibilidades, acompanhar pedidos junto aos fornecedores, obter segurança de fornecimento, reduzir custos de aquisição e de armazenagem, evitar falta de materiais, evitar excesso e maximizar o uso dos recursos logísticos. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou que a função principal da administração de estoques é maximizar o uso dos recursos envolvidos na área logística da empresa, com grande efeito dentro dos estoques. Essa expressão deve ser entendida com cuidado. Maximizar o uso dos recursos não é maximizar o investimento em estoque. A banca também cobra que a gestão de estoques não tem como objetivo aumentar indefinidamente o volume estocado. Ao contrário, o objetivo é manter o volume necessário e suficiente para garantir a operação, minimizando custos e riscos. Portanto, se uma questão perguntar qual alternativa não representa o objetivo da gestão de estoques, a opção que fala em maximizar o investimento em estoque tende a estar errada como objetivo. A administração eficiente de estoques busca minimizar o capital investido em materiais até o limite em que a organização ainda consiga operar com segurança. Políticas de estoque e nível de serviço. A política de estoque é o conjunto de decisões que define como a organização vai administrar seus materiais. Ela envolve respostas para perguntas como quais itens devem ser mantidos em estoque, em que quantidade, quando comprar, quanto comprar, qual nível de risco aceitar, qual nível de serviço oferecer e como equilibrar custo e disponibilidade. Para definir essa política, o gestor precisa considerar os interesses dos departamentos, as condições de mercado, a inflação, o risco de escassez, as variações previsíveis de demanda, as políticas internas de giro, as metas de entrega, a capacidade de armazenagem e o custo de manter materiais parados. O grande indicador que representa a política de atendimento é o nível de serviço. O nível de serviço indica qual percentual de pedidos será atendido satisfatoriamente dentro do total de pedidos recebidos, tanto de clientes internos quanto de clientes externos. Quanto maior o nível de serviço desejado, maior tende a ser o estoque necessário, maior tende a ser o custo de armazenagem e maior tende a ser o capital imobilizado. Por outro lado, quanto menor o nível de serviço, menor pode ser o custo, mas maior será o risco de falta, atraso, insatisfação do usuário ou paralisação da operação. A Fundação Getúlio Vargas pode cobrar esse ponto de maneira conceitual. Se a questão perguntar qual indicador mede a eficácia do estoque no atendimento às solicitações de clientes internos e externos, a resposta é nível de serviço. Se a questão afirmar que a política de estoques influencia a satisfação dos clientes, a afirmação está correta. Se afirmar que o maior nível de serviço é sempre a melhor decisão, a ideia deve ser analisada com cautela, porque nível de serviço muito alto pode elevar muito os custos e reduzir a rentabilidade. Estratégias de política de estoque. O material apresenta algumas estratégias de estoque que ajudam a compreender diferentes escolhas administrativas. A estratégia de necessidade significa comprar quando necessário, apenas na quantidade necessária, sem manter estoque do item. É uma política de estoque reduzido, com menor imobilização, mas com maior dependência da precisão da demanda e da capacidade de reposição. A estratégia de restrição significa comprar um lote capaz de atender às necessidades da empresa por determinado período, assumindo certo risco de falta do item.
Nessa estratégia, a organização aceita um nível de risco em troca de menor volume ou menor custo. A estratégia de facilidade significa manter estoques de matérias-primas suficientes para que a produção consiga fabricar qualquer item dentro de determinado período pré-estabelecido. Ela favorece a flexibilidade produtiva e reduz o risco operacional, mas exige mais capital e mais armazenagem. A estratégia de adequação significa manter estoques de produtos acabados suficientes para que determinada porcentagem de clientes seja atendida imediatamente quando fizer o pedido. Essa estratégia está diretamente ligada ao nível de serviço. A estratégia de metas de giro significa manter determinado nível de estoque de matérias-primas e produtos acabados que permita alcançar uma meta pré-estabelecida de estoque total ou de rotação dos materiais. A ideia que amarra todas essas políticas é o equilíbrio. Políticas com menor estoque reduzem custo, mas aumentam risco. Políticas com maior estoque reduzem risco, mas aumentam custo. A banca costuma cobrar essa relação entre custo de excesso e custo de falta. Quanto maior o custo do excesso em relação ao custo da falta, menor deve ser o estoque de segurança. Quanto maior o custo da falta em relação ao custo do excesso, maior tende a ser a justificativa para estoque de segurança. Previsão de estoques e previsão de consumo. Toda previsão de estoques é dirigida pela previsão de consumo ou previsão de demanda. Prever consumo significa estimar quais materiais serão necessários, em quais quantidades e em quais momentos futuros. Sem essa previsão, a compra pode ocorrer tarde demais, cedo demais, em volume insuficiente ou em volume excessivo. O consumo é a quantidade de material requerida para atender às necessidades de produção ou comercialização em determinada unidade de tempo. Conforme o comportamento do consumo ao longo do tempo, ele pode ser classificado em regular, irregular ou sazonal. Consumo regular. O consumo regular é aquele em que há utilização constante de materiais em quantidades significativas e com pequena variação entre intervalos sucessivos de tempo. Um modelo de consumo regular é chamado de evolução horizontal do consumo. Nele, o consumo efetivo oscila pouco em torno de uma média estável. Em uma explicação para áudio, imagine um gráfico em que o eixo horizontal mostra o tempo e o eixo vertical mostra a quantidade consumida. A linha do consumo sobe e desce levemente, mas permanece próxima de uma linha média constante. Esse é o consumo regular horizontal. Ainda dentro do consumo regular, há o modelo sujeito a tendências. Nesse caso, a linha de consumo aumenta ou diminui com o passar do tempo. Se a tendência é ascendente, o consumo cresce de forma ordenada. Se a tendência é descendente, o consumo diminui ao longo dos períodos. Em prova, o candidato deve reconhecer que tendência é diferente de sazonalidade. Tendência indica movimento geral de crescimento ou queda. Sazonalidade indica repetição de oscilações em determinados períodos. Consumo irregular. O consumo irregular ocorre quando os materiais são usados em quantidades aleatórias, com grande variação entre intervalos sucessivos de tempo. Não há estabilidade suficiente para observar uma média confiável nem uma tendência clara. Em uma descrição de gráfico, seria uma linha com oscilações fortes e imprevisíveis, subindo e descendo sem padrão regular. A banca costuma fazer confusão entre consumo irregular e consumo sazonal. Consumo irregular é aleatório. Consumo sazonal é repetitivo e condicionado a causas conhecidas. Consumo sazonal. O consumo sazonal é aquele que apresenta oscilações regulares em determinados períodos. Ele é repetitivo e normalmente está associado a causas conhecidas. Exemplos clássicos são maior consumo de sorvetes e aparelhos de ar-condicionado no verão, maior consumo de cobertores e antigripais no inverno, ou aumento de venda de chocolates em datas festivas. O material destaca um critério importante. Considera-se sazonal quando o desvio é de, no mínimo, 25% do consumo médio e quando aparece condicionado a determinadas causas. Portanto, a sazonalidade não é qualquer variação. Ela envolve oscilação relevante, regular e explicável por uma causa. A Fundação Getúlio Vargas costuma associar sazonalidade ao estoque de antecipação. Se uma empresa opera em mercado de alta sazonalidade, como chocolates em datas festivas, o tipo de estoque adequado costuma ser o estoque de antecipação, pois a demanda futura é previsível e a organização pode se preparar antes do pico. Fatores que alteram o comportamento do consumo. Mesmo quando a organização identifica um padrão de consumo, esse padrão pode mudar. Entre os fatores capazes de alterar o comportamento do consumo estão influências políticas, conjunturais ou sazonais, alterações no comportamento dos clientes, inovações técnicas, retirada de modelos da linha de produção, alteração da produção e políticas de preços dos concorrentes. Para a prova, o ponto central é perceber que previsão não é certeza. A previsão usa dados, experiência e métodos, mas continua sujeita a erro. Por isso, o estoque de segurança e o acompanhamento constante são necessários. Previsão da demanda. O primeiro passo para uma boa gestão de estoques é estimar a demanda com o maior nível possível de precisão. Essa estimativa orienta compras, reposição, níveis de estoque, capacidade produtiva, contratação, armazenagem e distribuição. As informações usadas para prever a demanda podem ser quantitativas ou qualitativas. Informações quantitativas são baseadas em números, como evolução passada das vendas, séries históricas de consumo, lançamento de produtos, crescimento da população, variação do produto interno bruto, ações de marketing e indicadores econômicos. Informações qualitativas são baseadas em opiniões e julgamentos, como percepção de gerentes, vendedores, compradores, especialistas, consultores, pesquisas com consumidores e avaliações de mercado.
A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar a importância da análise histórica de entradas e saídas de materiais para estimar a demanda futura e orientar compras. A demanda deve ser considerada antes da compra, e não apenas depois do recebimento, pois o objetivo é evitar ajuste tardio, excesso ou falta. Métodos de previsão de consumo, projeção, explicação e predileção. As previsões de consumo podem ser feitas por projeção, explicação e predileção. A projeção parte da ideia de que o futuro repetirá o comportamento do passado. Se o consumo cresceu 10% em determinado período, projeta-se que a tendência continuará. É uma técnica essencialmente quantitativa. A Fundação Getúlio Vargas cobra muito esse raciocínio. Se uma empresa vendeu 100 unidades em um ano e 130 no ano seguinte, houve crescimento de 30%. Se ela usar projeção, espera-se que no próximo ano a tendência de crescimento de 30% continue. Assim, 130 unidades acrescidas de 30% resultam em 169 unidades. A explicação acrescenta fatores externos ou causais ao consumo real. Podem ser consideradas variações do produto interno bruto, salário mínimo, taxa de crescimento, taxa de desemprego, renda, inflação, preço, clima ou outras variáveis que ajudam a explicar a demanda. É uma técnica quantitativa e pode usar regressão e correlação. A predileção usa técnicas qualitativas. Ela se baseia em opiniões de funcionários, especialistas, analistas, consultores, vendedores, compradores ou consumidores. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou diretamente que a técnica de previsão realizada por informações qualitativas é a predileção. Portanto, a associação para memorizar é simples. Projeção olha para o passado e o projeta. Explicação usa fatores causais quantitativos. Predileção usa julgamento, opinião e percepção qualitativa. Uma pegadinha comum é dizer que os métodos são projeção, explicação e tendência. Isso está errado. A classificação correta no material é projeção, explicação e predileção. Tendência pode ser elemento observado no consumo, mas não substitui a predileção nessa classificação. Técnicas quantitativas de previsão da demanda. O método do último período é o mais simples. Ele usa como previsão do próximo período o valor consumido no período imediatamente anterior. Se no último mês foram consumidas 100 unidades, a previsão do mês seguinte será de 100 unidades. É simples, mas pode ser frágil quando há variações, sazonalidade ou tendência. O método da média móvel calcula a previsão usando a média dos consumos de determinado número de períodos anteriores. Se a questão pede a média móvel dos últimos 3 meses, devem ser usados apenas os 3 períodos mais recentes. A Fundação Getúlio Vargas cobrou exemplo com 6 meses de consumo. Para prever o 7º mês pela média móvel dos últimos 3 meses, somam-se os consumos do 4º, 5º e 6º meses e divide-se por 3. Se os valores forem 5.400, 6.000 e 5.400, a soma será 16.800. Dividindo por 3, a previsão será 5.600 unidades. A média móvel tem uma limitação importante. Quando o consumo tem tendência crescente, a média móvel tende a subestimar a demanda, porque usa valores passados menores. Quando o consumo tem tendência decrescente, a média móvel tende a superestimar a demanda, porque usa valores passados maiores. O método da média móvel ponderada é uma variação da média móvel. Nele, os períodos mais recentes recebem peso maior do que os períodos mais antigos. A lógica é valorizar dados mais próximos da realidade atual. Em uma questão, se os dados de fevereiro são mais antigos e os dados de agosto são mais recentes, os dados de agosto devem receber peso maior. A pegadinha é dizer que média móvel ponderada calcula apenas uma média simples dos períodos anteriores. Isso está errado, porque a característica central é a ponderação. O método da média com ponderação exponencial também atribui mais valor aos dados recentes, mas exige menos manuseio de informações passadas. Ele considera 3 elementos principais. O primeiro é a previsão do último período. O segundo é o consumo ocorrido no último período. O terceiro é a constante que determina o peso dado aos valores mais recentes. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou que a ponderação exponencial é técnica de curto prazo relativamente simples, semelhante a uma média ponderada, cujo fator pode ser ajustado para reduzir erros de previsão. O método dos mínimos quadrados procura a melhor linha de ajuste para uma série de dados. Em linguagem simples, é a linha que passa o mais perto possível dos pontos observados, minimizando as diferenças entre a linha estimada e os consumos reais. É um método quantitativo e estatístico. Métodos qualitativos, estatísticos e horizonte de previsão. Métodos qualitativos usam fatores subjetivos. Eles podem ser úteis quando há poucos dados históricos, quando se avaliam mudanças de mercado ou quando se fazem previsões de médio e longo prazo, mas não possuem, por si só, grande exatidão matemática. A Fundação Getúlio Vargas pode tentar afirmar que métodos qualitativos são os mais precisos para curto prazo por terem maior rigor matemático. Essa afirmação deve ser vista como incorreta, pois métodos qualitativos dependem de julgamento. Métodos estatísticos funcionam melhor quando a demanda possui comportamento mais independente e aleatório, isto é, quando não há forte viés, tendência ou causalidade ignorada. Métodos causais tendem a ser mais precisos quanto maior for a relação causal entre as variáveis escolhidas e a demanda. Se a questão disser que a precisão dos métodos causais é inversamente proporcional ao grau de causalidade, a ideia está invertida.
Métodos de projeção histórica costumam ser mais indicados para curto prazo, e não para longo prazo, porque quanto maior o horizonte, maior a chance de alterações no ambiente, nos clientes, nos concorrentes, na tecnologia e na economia. Níveis de estoque e curva dente de serra. Os níveis de estoque costumam ser representados pela curva chamada dente de serra. Para uma pessoa ouvindo o conteúdo, imagine um gráfico em que o eixo horizontal representa o tempo e o eixo vertical representa a quantidade de material em estoque. A linha começa em um nível alto, que representa o estoque cheio. Com o passar do tempo, o material é consumido e a linha desce gradualmente. Quando ocorre reposição, a linha sobe de uma vez para um patamar mais alto. Depois volta a descer com o consumo. Esse formato de subidas verticais e descidas inclinadas lembra os dentes de uma serra. Em um cenário ideal, o consumo seria uniforme, o pedido seria feito no momento exato, o fornecedor entregaria no prazo, o material seria aceito integralmente e o estoque nunca faltaria. Porém, na realidade, podem ocorrer falhas na colocação do pedido, atraso de fornecedor, problema de qualidade, consumo maior do que o esperado ou transporte demorado. Se a reposição não chega a tempo, o estoque pode chegar a zero e a organização sofre ruptura. Ruptura de estoque ocorre quando o material existente chega a zero após o consumo de todo o estoque de segurança. É uma das piores situações da gestão de estoques, porque pode interromper a produção, impedir a prestação de serviço, cancelar vendas, comprometer a imagem da organização e gerar prejuízos. Estoque mínimo ou estoque de segurança. O estoque mínimo, também chamado de estoque de segurança, é a quantidade mínima mantida para proteger a organização contra atrasos de reposição, aumento inesperado da demanda, falhas de fornecedor ou problemas de qualidade. Ele funciona como reserva de emergência. Esse estoque é necessário, mas custa dinheiro. Ele tende a ficar parado durante boa parte do tempo. Por isso, não deve ser exagerado. O gestor deve calcular um nível suficiente para reduzir o risco de ruptura sem gerar excesso desnecessário. A Fundação Getúlio Vargas e outras bancas cobram que o estoque de segurança é mantido para satisfazer demanda que ultrapassa o previsto, cobrir incertezas de fornecimento e demanda e impedir que a produção seja afetada pela falta de materiais. Ele também pode aparecer com outros nomes, como estoque mínimo, estoque regulador, estoque de reserva, estoque isolador, estoque intermediário, estoque de armazenamento ou estoque de flutuação. Tempo de reposição ou lead time. Para calcular o momento adequado de comprar, é necessário conhecer o tempo de reposição. Tempo de reposição é o intervalo entre a percepção da necessidade de repor o estoque e a efetiva disponibilização do material para uso. Ele inclui emissão do pedido, preparação do pedido pelo fornecedor, transporte, recebimento, conferência e liberação para uso. A emissão do pedido corresponde ao tempo entre a emissão da solicitação e a chegada do pedido ao fornecedor. A preparação do pedido corresponde ao tempo necessário para o fornecedor fabricar, separar, faturar e deixar o material pronto para transporte. O transporte corresponde ao tempo entre a saída do fornecedor e o recebimento pela organização compradora. Em algumas questões, a expressão lead time aparece como equivalente prático ao tempo de reposição. O candidato deve entender que a ideia geral é o tempo total necessário para que o material volte a estar disponível. Ponto de pedido. Ponto de pedido é o nível de estoque em que a organização deve emitir um novo pedido de compra. Ele não é o momento em que o estoque acaba. Pelo contrário, o pedido deve ser feito antes de acabar, para que haja tempo de reposição e para que o estoque de segurança seja preservado. A fórmula, em linguagem textual, é a seguinte. O ponto de pedido é igual ao consumo médio esperado durante o tempo de reposição, somado ao estoque mínimo ou estoque de segurança. Em termos de leitura para áudio, diga assim. Para calcular o ponto de pedido, multiplica-se o consumo médio pelo tempo de reposição e depois soma-se o estoque de segurança. Um exemplo ajuda. Se uma peça é consumida à razão de 80 unidades por mês, o tempo de reposição é de 3 meses e a organização deseja manter 45 dias de estoque de segurança, primeiro é necessário transformar 45 dias em 1 mês e meio. O consumo durante o tempo de reposição será 80 unidades por mês multiplicadas por 3 meses, totalizando 240 unidades. O estoque de segurança será 80 unidades por mês multiplicadas por 1 mês e meio, totalizando 120 unidades. O ponto de pedido será 240 unidades mais 120 unidades, resultando em 360 unidades. Isso significa que, quando o estoque chegar a 360 unidades, a organização deve emitir o pedido. A Fundação Getúlio Vargas cobra muito esse cálculo com conversão de mês para dia. Por exemplo, se o consumo mensal é de 120 unidades e o mês tem 30 dias, o consumo diário é de 4 unidades. Se o tempo de ressuprimento é de 9 dias e o estoque de segurança é de 30 unidades, o consumo durante o tempo de reposição será 4 unidades por dia multiplicadas por 9 dias, resultando em 36 unidades. Somando o estoque de segurança de 30 unidades, o ponto de pedido será 66 unidades. Outro exemplo típico. Se o consumo é de 1.000 unidades por mês, o tempo de reposição é de 2 meses e o estoque mínimo exigido equivale a 1 mês de consumo, o ponto de pedido será 1.000 multiplicado por 2, mais 1.000, totalizando 3.000 unidades. O erro mais comum é esquecer de converter as unidades de tempo. Se consumo está em mês e reposição está em dias, transforme um dos dois. Se a banca disser que o mês tem 30 dias, use essa informação.
Estoque real, estoque virtual, estoque máximo e estoque médio. O estoque real é a quantidade de material fisicamente existente no almoxarifado da empresa ou do órgão. É o saldo físico disponível. Estoque virtual é o estoque real acrescido das encomendas em andamento. Essas encomendas podem estar atrasadas, dentro do prazo mas ainda não entregues, ou entregues mas ainda em inspeção. Em linguagem simples, estoque virtual é aquilo que já existe fisicamente mais aquilo que a organização já pediu e espera receber ou liberar. Uma forma de prova pode dizer que o estoque virtual corresponde ao estoque físico somado ao saldo de fornecimento e ao estoque em inspeção. Estoque máximo é a quantidade máxima permitida para determinado item. Em cálculo simples, o estoque máximo é o lote de compra somado ao estoque de segurança. Se o lote de compra é 90 unidades e o estoque de segurança é 20 unidades, o estoque máximo será 110 unidades. Estoque médio, nos modelos simples cobrados pela Fundação Getúlio Vargas, é o lote de compra dividido por 2, somado ao estoque de segurança. Se o lote é 90 unidades e o estoque de segurança é 20 unidades, o estoque médio será 45 mais 20, totalizando 65 unidades. Se o lote é 220 unidades e o estoque de segurança é 60 unidades, o estoque médio será 110 mais 60, totalizando 170 unidades. Em questão mais completa, a banca pode pedir estoque máximo, estoque médio e ponto de pedido na mesma situação. Imagine consumo de 300 unidades por mês, lote de 1000 unidades, tempo de ressuprimento de 15 dias, mês de 30 dias e estoque de segurança de 100 unidades. O estoque máximo será o lote de 1000 unidades mais 100 unidades de segurança, resultando em 1100 unidades. O estoque médio será metade do lote, isto é, 500 unidades, somadas ao estoque de segurança de 100 unidades, resultando em 600 unidades. O ponto de pedido será o consumo durante 15 dias, que corresponde a meio mês. Meio mês de consumo de 300 unidades equivale a 150 unidades. Somando o estoque de segurança de 100 unidades, o ponto de pedido será 250 unidades. Giro de estoque e cobertura. Giro de estoque indica quantas vezes o estoque se renovou em determinado período. Em linguagem de prova, o giro de estoque é calculado dividindo-se a demanda ou as saídas do período pelo estoque médio. Se as saídas de janeiro a maio totalizam 1.150 unidades e o estoque médio do período é 180 unidades, o giro será 1.150 dividido por 180, aproximadamente 6,38 vezes. A alternativa arredondada pode aparecer como 6,4 vezes. Cobertura indica por quanto tempo o estoque médio consegue atender ao consumo. Em termos simples, cobertura é o estoque médio dividido pelo consumo do período. Se o estoque médio é 600 unidades e o consumo anual é 3.000 unidades, a cobertura é 0,2 ano. Como 0,2 corresponde a 20% do ano, e um ano possui 365 dias, a cobertura é de aproximadamente 73 dias. A interpretação conjunta é que, se a cobertura é de 73 dias, o estoque gira cerca de 5 vezes no ano. A banca pode cobrar giro e cobertura como cálculos separados ou como interpretações do mesmo fenômeno. Giro alto indica maior renovação do estoque. Cobertura alta indica que o estoque dura mais tempo, mas também pode indicar maior capital parado. Tipos de estoques. Os principais tipos de estoque cobrados em prova são estoque real, estoque virtual, estoque máximo, estoque mínimo ou de segurança, estoque de antecipação, estoque de tamanho de lote, estoque de transporte e estoque ED. O estoque de segurança já foi explicado como a reserva para cobrir incertezas de demanda e fornecimento. Sua falta pode causar ruptura. Seu excesso pode gerar custo. O estoque de antecipação é formado antes de uma demanda futura previsível. Ele é usado quando a organização sabe que haverá pico de vendas, sazonalidade, promoção, férias coletivas, ameaça de greve ou outro evento que justifique produzir ou comprar antes. É o caso de chocolates em datas festivas, sorvetes antes do verão ou itens sazonais antes do período de maior procura. Para a Fundação Getúlio Vargas, a palavra-chave é previsibilidade do aumento da demanda. O estoque de tamanho de lote, também chamado de estoque de ciclo, surge quando a organização compra ou produz em quantidades maiores do que a necessidade imediata. Isso pode ocorrer por causa de desconto por volume, redução de frete, ganho de escala, custo fixo de pedido ou vantagem produtiva. O ponto a memorizar é que o lote maior reduz alguns custos, mas aumenta a armazenagem. O estoque de transporte, também chamado de estoque em trânsito, estoque de tubulação, estoque de movimento ou estoque no canal de distribuição, existe porque o material não se move instantaneamente entre fornecedor, fábrica, centro de distribuição e cliente. O item já saiu de um local, mas ainda não chegou ao destino final. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou que todos os itens despachados de uma unidade e ainda não recebidos no destino são estoque em trânsito. Esse tipo de estoque não depende apenas do volume transportado, mas principalmente do tempo de trânsito. A forma de reduzi-lo é reduzir o tempo de transporte. O estoque ED envolve produtos sujeitos a variações bruscas de preço conforme oferta e demanda mundiais. Para se proteger contra aumento de preços, a organização pode comprar antecipadamente determinado material. Pode aparecer como uma forma de proteção contra risco de oscilação de preço e, em algumas abordagens, como alternativa de investimento. O estoque inativo corresponde a itens obsoletos ou sem saída durante determinado período. Ele não é o mesmo que estoque ED.
A Fundação Getúlio Vargas pode usar alternativas com estoque inativo, virtual, real, ED e transporte para verificar se o candidato conhece as diferenças. O estoque em consignação é aquele que está em posse de clientes, distribuidores ou agentes, mas cuja propriedade continua sendo do fabricante conforme acordo prévio. Ele não deve ser confundido com estoque em trânsito. O estoque de produto em processo corresponde ao item que está na área de transformação, em fabricação, ainda não acabado. Também não deve ser confundido com estoque em trânsito. Estoque de ciclo e estoque no canal. Segundo a lógica operacional, algumas questões adotam a linguagem de autores de operações. O estoque de ciclo ocorre quando um ou mais estágios da operação não conseguem fornecer simultaneamente todos os itens necessários. Assim, a organização produz ou compra em ciclos, e o estoque surge entre esses momentos. Se uma questão afirmar que estoque de ciclo ocorre quando os estágios conseguem fornecer simultaneamente todos os itens, a afirmação está invertida. O estoque no canal de distribuição existe porque o material não pode ser transportado instantaneamente entre o ponto de fornecimento e o ponto de demanda. Ele não significa, necessariamente, que a matéria-prima chega à fábrica por dutos. Essa é uma pegadinha literal. O conceito é mais amplo e se refere a materiais em movimento. Curva de análise XYZ. Embora o núcleo da aula seja estoques, a Fundação Getúlio Vargas também cobrou a curva de análise XYZ no contexto de gestão de materiais. Essa curva classifica os itens com base na criticidade operacional, e não no valor financeiro. A classe X envolve materiais de aplicação não importante, com baixa criticidade. A falta desses itens não paralisa o processo e eles podem ser adquiridos ou substituídos com facilidade. A classe Y envolve materiais de criticidade média. Eles são importantes para o processo, mas podem ser substituídos com relativa facilidade, mesmo que não existam similares dentro da empresa. A classe Z envolve materiais de criticidade máxima. São imprescindíveis, não podem ser substituídos por similares e sua falta pode provocar paralisação da produção ou de fases operacionais. A pegadinha é confundir a curva XYZ com classificação por valor. Classificação por valor está mais associada à curva ABC. A curva XYZ examina a criticidade. Custos dos estoques. Todo estoque gera custos. O custo mais visível é o custo de aquisição do material, mas há outros custos relevantes. O material destaca custos de armazenamento, custos de pedido e custos de falta de estoque. Os custos de armazenamento, também chamados de custos de carregamento, são proporcionais à quantidade estocada e ao tempo de permanência do material em estoque. Eles incluem custos de capital, como juros e depreciação, custos com pessoal, como salários e encargos sociais, custos com edificação, como aluguel, impostos, energia elétrica e conservação, e custos de manutenção, como deterioração, obsolescência e equipamentos. Para guardar estoques, a organização precisa de depósitos, galpões, móveis, equipamentos, materiais, pessoas, vigilância, controle e sistemas. Parte desses gastos é fixa, porque existe mesmo que o volume varie pouco. Outra parte é variável, porque aumenta conforme cresce a quantidade estocada ou o tempo de permanência. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou o custo anual de manutenção usando percentuais. A lógica é somar as taxas de armazenagem, risco de manutenção e custo de capital e aplicar sobre o estoque médio. Por exemplo, se o estoque médio anual é avaliado em R$ 4 milhões, os custos de armazenagem são 8% ao ano, os custos de risco de manutenção são 5% ao ano e o custo de capital é 10% ao ano, a soma das taxas é 23%. O custo anual de manutenção será 23% de R$ 4 milhões, ou seja, R$ 920 mil. O estoque mínimo informado nesse tipo de questão pode ser uma informação distratora se o enunciado pede custos sobre o estoque médio. Os custos de pedido estão ligados à atividade de compra. Incluem mão de obra para emissão e processamento, materiais usados na confecção do pedido, formulários, envelopes, impressões, comunicações, viagens, telefonemas, energia, departamento de compras e outros custos indiretos da transação. Em geral, quanto maior o lote comprado, mais o custo do pedido se dilui por unidade. Por isso, o custo de pedido por unidade tende a cair quando o volume do pedido aumenta. A pegadinha é afirmar que custos de pedido são diretamente proporcionais ao estoque médio. Em geral, a relação é inversa. Estoques médios maiores decorrem de lotes maiores e menor frequência de pedidos, o que tende a reduzir o custo de pedido por unidade ou a quantidade de pedidos. Os custos de falta de estoque são custos de oportunidade e podem ser difíceis de mensurar. Eles surgem quando um item não está disponível no momento em que é necessário. Podem envolver perda de venda, cancelamento de pedido, atendimento emergencial mais caro, aquisição substitutiva de terceiros, multa por descumprimento de prazo, bloqueio de reajuste, prejuízo à imagem, perda de confiança e, em serviços essenciais como saúde, consequências graves ao usuário. Os custos de ruptura podem ser narrados assim. Quando falta estoque, a organização pode deixar de lucrar, porque não consegue fornecer e perde pedidos. Pode ter custeios adicionais, porque precisa obter material de terceiros ou fazer fornecimento substitutivo. Pode pagar multas ou sofrer penalidades por não cumprir prazos. Pode ter sua imagem prejudicada perante clientes, usuários, pacientes, gestores ou sociedade. Custo de oportunidade de capital. Além dos custos operacionais, existe o custo de oportunidade de capital.
Ele representa a perda associada ao fato de o dinheiro estar investido em estoque e não em outra atividade econômica. O valor das mercadorias poderia ser usado para adquirir equipamentos, treinar pessoas, pagar obrigações, investir em tecnologia ou obter rendimento financeiro. Enquanto está imobilizado em estoque, esse capital não produz retorno equivalente e ainda pode sofrer depreciação, deterioração ou obsolescência. Se uma questão perguntar pelo custo intangível relacionado à perda de receitas porque o capital foi investido em estoque em vez de outra atividade econômica, a resposta é custo de oportunidade de capital. Alterações no valor dos materiais, beneficiamento, reparo e canibalização. O material também aborda procedimentos que podem alterar o valor unitário dos materiais quando retornam ao almoxarifado. São beneficiamento, reparo e canibalização. Beneficiamento envolve processos que alteram características físicas ou químicas de um material para torná-lo mais adequado a uma etapa da produção ou melhorar suas propriedades para uso final. Normalmente aumenta o valor do material. Reparo é o conserto ou restauração de materiais danificados ou defeituosos, por pequenas intervenções ou grandes substituições. O objetivo é devolver o item à condição funcional, evitando substituição completa. Normalmente também aumenta o valor do material quando ele retorna ao almoxarifado. Canibalização consiste no reaproveitamento de peças de um mecanismo desativado para uso como sobressalentes em outro mecanismo igual ou semelhante. Em geral, diminui o valor do material canibalizado, porque partes foram retiradas. A ideia de prova é que beneficiamento, reparo e canibalização implicam alteração do valor unitário do material em nova entrada no almoxarifado. Beneficiamento e reparo tendem a aumentar o valor. Canibalização tende a reduzi-lo. Inventário físico de materiais. A Fundação Getúlio Vargas também cobrou inventário físico no contexto de gestão de materiais e patrimônio na administração pública. Inventário físico não é procedimento meramente facultativo. Ele tem implicações fiscais, contábeis e gerenciais. Seu objetivo é verificar as quantidades existentes, atribuir valores aos itens e comparar o estoque real com os registros contábeis e patrimoniais. O inventário físico permite identificar discrepâncias entre registros e estoques reais, atender exigências fiscais, apurar o valor do estoque para fins contábeis e realizar ajustes necessários. Ele se relaciona com o encerramento do exercício fiscal e ajuda a detectar perdas, desvios, sobras, faltas, inconsistências e problemas de controle. A pegadinha é dizer que o inventário físico elimina controles contábeis ou substitui registros por controles manuais. Isso está errado. O inventário físico reforça o controle contábil e permite a conciliação entre realidade física e registros formais. Lote econômico de compras e custo total de estoque. O lote econômico de compras busca equilibrar custos de pedido e custos de manutenção de estoques. Em geral, pedidos muito pequenos aumentam a frequência de compras e elevam custos de pedido. Pedidos muito grandes reduzem a frequência de compras, mas elevam o estoque médio e os custos de armazenagem. O lote econômico procura a quantidade que minimiza o custo total. A Fundação Getúlio Vargas costuma cobrar a ideia de trade-off entre custo do excesso e custo da falta. Esse equilíbrio é a chave para parametrizar a política de gestão de estoques. Se o custo do excesso de um produto é maior do que o custo da sua falta, a tendência é manter estoque de segurança menor. Se a falta é muito grave, a organização pode justificar estoque de segurança maior. Outro ponto importante é que o lote econômico de compras avalia itens individualmente, considerando custos de armazenagem e de pedido daquele item. Portanto, se a questão disser que a metodologia de lote econômico permite gerenciar de forma adequada e segura uma demanda variada de insumos em conjunto, a afirmação deve ser analisada com cuidado, pois o enfoque clássico do lote econômico é item a item. A Fundação Getúlio Vargas também pode perguntar quando o custo total de estoque aumenta. Ele aumenta quando alguma variável relevante aumenta sem compensação adequada. Por exemplo, se a quantidade adquirida eleva os custos de manutenção sem reduzir os custos de pedido, o custo total tende a crescer. A estabilidade do custo de aquisição, por si só, não explica aumento do custo total. Gestão de materiais integrada à área financeira. A administração de materiais não é uma atividade isolada. Ela exige integração com a área financeira, porque envolve tanto fluxo físico de materiais quanto boa aplicação dos recursos. Estoques impactam capital de giro, custos, rentabilidade, nível de serviço e continuidade operacional. A Fundação Getúlio Vargas já cobrou que a administração de estoques exige integração entre a área de materiais e a área financeira. Isso está correto? Está errado dizer que estoque é investimento de longo prazo sem impacto no capital de giro. Também está errado dizer que a gestão financeira não interfere nos estoques por se tratar de processo exclusivamente logístico. Estoques são físicos, mas também são financeiros. Administração de estoques no contexto de escassez. Em um contexto de escassez, a área funcional responsável por determinar e garantir o suprimento das necessidades de insumos e materiais, em quantidade e prazos necessários à produção, é a gestão de estoques. Essa área garante fluxo contínuo de materiais para as áreas demandantes. A questão pode tentar confundir com financeiro, recursos humanos, marketing ou distribuição. A resposta correta, quando o foco é suprimento de materiais em quantidade e prazo, é gestão de estoques. Principais pegadinhas da Fundação Getúlio Vargas. A primeira pegadinha é afirmar que a organização deve maximizar o investimento em estoque. O correto é minimizar o investimento necessário, preservando o funcionamento da operação e o nível de serviço desejado. A segunda pegadinha é confundir predileção com projeção.
Predileção é qualitativa e usa opinião ou julgamento. Projeção é quantitativa e projeta o comportamento passado para o futuro. A terceira pegadinha é esquecer a conversão de tempo no ponto de pedido. Se consumo está por mês e tempo de reposição está em dias, converta antes de multiplicar. A quarta pegadinha é confundir estoque de segurança com estoque de antecipação. Estoque de segurança protege contra incertezas. Estoque de antecipação é formado antes de aumento previsível de demanda. A quinta pegadinha é confundir estoque em trânsito com estoque em consignação ou estoque em processo. Estoque em trânsito é o material que já foi despachado e ainda não chegou ao destino. A sexta pegadinha é associar a curva XYZ ao valor financeiro. A curva XYZ classifica por criticidade operacional. Valor financeiro remete mais à lógica da curva ABC. A sétima pegadinha é dizer que o estoque de ciclo ocorre quando os estágios fornecem simultaneamente todos os itens necessários. O correto é que ele surge justamente porque os estágios não conseguem fornecer tudo simultaneamente. A oitava pegadinha é afirmar que custos de pedido aumentam na mesma proporção do estoque médio. Em regra, quando os pedidos são maiores e menos frequentes, o custo de pedido se dilui, embora o custo de armazenagem aumente. A nona pegadinha é usar o estoque mínimo para calcular custo anual de manutenção quando o enunciado pede custo sobre estoque médio. Em questões de percentuais de armazenagem, risco e capital, observe qual base de cálculo foi solicitada. A décima pegadinha é tratar inventário físico como facultativo ou apenas quantitativo. O inventário físico tem função contábil, fiscal e gerencial, envolvendo quantidades e valores. Roteiro final de memorização para prova para fechar, guarde a lógica do tema em uma sequência única. Estoque existe porque a demanda e a reposição são incertas. Ele protege a operação, mas custa dinheiro. A função lubrificante dos estoques é reduzir conflitos entre compras, produção, vendas e finanças. O nível de serviço mede a capacidade de atender pedidos satisfatoriamente. A previsão de estoques começa pela previsão da demanda. O consumo pode ser regular, irregular ou sazonal. Projeção repete o passado. Explicação usa variáveis causais quantitativas. Predileção usa opinião qualitativa. Média móvel usa períodos anteriores. Média móvel ponderada dá mais peso aos períodos recentes. Ponderação exponencial usa previsão anterior, consumo anterior e constante de ponderação. Mínimos quadrados ajusta a melhor linha aos dados. Na parte de cálculos, lembre que o ponto de pedido é o consumo durante o tempo de reposição somado ao estoque de segurança. O estoque máximo é o lote de compra somado ao estoque de segurança. O estoque médio é metade do lote de compra somada ao estoque de segurança. O giro é a demanda ou saída dividida pelo estoque médio. A cobertura é o estoque médio dividido pelo consumo do período, com conversão para dias quando necessário. O custo anual de manutenção pode ser obtido aplicando a soma das taxas de armazenagem, risco e capital sobre o estoque médio, quando esse for o valor indicado como base. Na parte de tipos, estoque real é o que existe fisicamente. Estoque virtual é o estoque real mais encomendas em andamento ou inspeção. Estoque de segurança cobre incertezas. Estoque de antecipação prepara a organização para demanda futura previsível. Estoque de tamanho de lote decorre da compra ou fabricação em quantidades maiores. Estoque em trânsito está em deslocamento. Estoque ED protege contra a oscilação de preço. Para a Fundação Getúlio Vargas, a melhor estratégia de estudo é dominar os conceitos e treinar os cálculos básicos. A banca costuma usar enunciados administrativos realistas, muitas vezes com dados simples, mas cobra atenção ao detalhe. A maior parte dos erros ocorre por confundir classificações semelhantes, inverter relações de custo e esquecer a unidade de tempo nos cálculos.